Bom, pessoal, neste vídeo a gente vai explorar algumas coisas fundamentais sobre mechas. Primeiramente, o que é mechas? Mechas é tudo aquilo que a gente cria através da construção criativa, touca, papelotes, enfim, mãos livres, um processo de alteração de cor do cabelo, onde a gente tem uma ideia de contraste, um fundo e um ponto de luz. E aí a gente cria a partir disso, raiz natural, fundo claro com mais mechas, enfim. Uma imensa possibilidade que a gente tem como base técnica e criatividade, certo? O que é importante a gente considerar sobre isso? Produto químico. A partir do momento que a gente utiliza de um descolorante ou uma coloração clareadora, a gente consegue ter essa possibilidade de transformar de forma criativa. O que é legal a gente considerar nesse ponto, tá, pessoal? Primeiramente, o que a gente vai desenvolver aqui é sobre alguns tópicos que eu acredito que são fundamentais, tá? Se você está pensando em fazer mechas, se você já tem, ou enfim, está querendo passar pelo processo, tem que considerar uma ideia de uma avaliação prévia, para que não aconteça muito aquela ideia de, putz, tem um evento, tem um compromisso, vou lá, não passei no teste. O que é interessante vocês considerarem como uma dica de ouro? Primeiramente, como que está o cabelo de vocês? Tá seco? Pega um montante dele assim e vira para cima. Se ele tá igual um espeto, tá faltando água, já está seco. Possivelmente, quando ele chega nessa etapa de ele ficar muito seco, ele já está ali migrando para o ressecado. Ele perdeu tanta água que ele começou a ficar ali com fissuras, as suas fissuras começaram a ficar maiores e dilatadas, onde ele perde sua parte de nutrição, suas gorduras, fica ressecado. Ali ele fica exposto, começa a afinar e quebrar. A gente tem que considerar como base principal nisso de como está seu cabelo, porque um processo químico, por mais que a gente tenha uma grande tecnologia para dar suporte e reparar ao mesmo tempo que a gente cria um desgaste para a transformação, se ele está muito desgastado, a gente fica numa linha de que, pode ser que quebra, fique elástico, e aí vem a ideia de reprovar no teste. Então tem que ter essa visão um pouco assim, como que ele tá? Se você tem um tempo apertado, não deixe de conversar comigo antes ou com o profissional que vai ajudar, de repente, dar um direcionamento para você cuidar melhor, mas a vinda no salão é importante, porque para uma avaliação prévia, dependendo do efeito, é necessário cuidar. E a gente entra exatamente nessa ideia, né? Cuidado, desgaste, química, teste de mecha. O que a gente tem que considerar com isso? O teste de mecha ele é fundamental exatamente para que ele nos mostre, através de uma mecha que não dá 1% do cabelo, um direcionamento para onde tende. Todo esse fator de descoloração e clareamento. Se vai ter alguma alteração nessa curva de clareamento que o produto gera, e a alteração a gente fala se uma parte vai clarear mais do que a outra, que isso já é um pouco normal, mas a gente fala, tem alguma química, alguma coloração dentro disso, terá alguma elasticidade e sensibilidade que pode acarretar num processo que ele é muito mais longo do que um teste, tipo, o teste é meia hora, às vezes o cabelo fica mais de uma hora. Como que ele tende a ir para esse caminho? Muito ressecado, muito desestabilizado, possível quebra. E isso ele sempre abre, assim, não como um direcionamento preciso, por isso que a gente tem que sempre considerar, dependendo do que ele nos recomendações são necessárias para que o cabelo tenha uma estrutura e esteja ali, de fato, preparado para o mesmo. Durabilidade, ele vem como um ponto principal da minha construção de cabelos, porque não adianta a gente fazer uma técnica e depois cabelo afinar, quebrar. É algo que vai te acarretar muito mais trabalho. Então, para que tenha um clareamento saudável, uma boa estrutura, a gente precisa também ter essa segurança, essa boa base definida, porque ali tudo depende, né? Você vai ter o cabelo, vai usar o cabelo, como que isso ele vai se desenvolver dali meses. E aí a gente considera muito isso, tá? Mechas na sua construção, no contexto geral, como o seu cabelo tá e o teste de mecha que ele vai trazer como uma direção. E aí o que é importante você considerar? As manutenções. Eu sempre costumo falar que quando a gente fala em mechas, o desgaste, por mais que no dia a gente tenha tecnologia para reparar de forma artificial aquilo que foi causado e o cabelo tem uma sedosidade, uma estrutura reparada, a gente fala assim, tratamento orgânico.
Perdão, o tratamento ele não é orgânico, ele é cosmético que vai devolver de forma artificial aquilo que é orgânico. E aí você terá durante um período uma sedosidade, uma maciez, isso ele necessita de uma manutenção. Manutenção na qual não é somente aplicar um produto bom, é saber aplicar e entender a necessidade básica do cabelo. Se o cabelo está seco, ele precisa de hidratação. Está poroso, áspero, nutrição. Nutrição ela vai ajudar muito na porosidade e aspereza. Ele está muito fragilizado, reconstrução. E aí a gente pega isso como assim, um conceito básico para entender mais ou menos como que você desenvolve os cuidados na sua casa. Mas um ponto bem importante aqui, para frisar nesse primeiro conteúdo sobre mechas para clientes, é que os cuidados em casa muitas vezes necessitam de algo mais profundo. Não é porque a gente tem uma máscara, um shampoo e, um leave-in que de repente vai tirar a ideia de necessidade de ir para o salão fazer um tratamento mais forte. Home care, cuidados em casa, manutenção. E aí a manutenção, às vezes ela precisa de um buster para que o cabelo consiga sempre estar forte. Então, se a manutenção na sua casa não está dando conta, ela pode ter correlação à aplicação que está sendo incorreta. E aí, se você deseja aprender sobre como aplicar um produto de forma correta, deixa aqui nos comentários o que você utiliza e como está o seu cabelo, que eu terei ali também uma base para os próximos vídeos e sanar as suas dúvidas. E também a gente tem que entender que, além da aplicação e entender o que o seu cabelo precisa. Leitura. O cabelo tem uma linguagem. Então, qual é a linguagem capilar? Né? Qual é a linguagem capilar, qual o produto que você está usando e como esse produto ele tem a função ali de sanar isso. A gente entra nos tópicos mais a fundo quando a gente começa a falar em desgaste, porque a gente tem que ter uma leitura bem direta e clara. Sem tentar fugir, só uso chapinha às vezes, só escova às vezes. Como de fato é construída a sua rotina de cuidados, como esses cuidados geram fatores mecânicos de desgaste, térmicos e tudo mais, e aí soma com a química que você traz e o cosmético que você vai usar. Acaba sendo um pouco complexo quando a gente visualiza isso para um cenário de uma rotina de cuidados e serviços de casa, trabalho e tudo mais. Mas é interessante a gente considerar que no próximo vídeo eu vou abrir para vocês um pouco sobre o que é necessário para que você consiga cuidar de uma forma assertiva na sua casa. Quando a gente fala cuidar, shampoo, condicionador, máscara, leave-in óleo, os 5 produtos de fato, shampoo, condicionador, máscara, leave-in óleo, os 5 produtos de fato que compõem ali o cuidado básico para que você consiga não só acertar no diagnóstico, mas também entender como aplicar de forma certa para que tenha sempre uma durabilidade, seja o trabalho de cor, seja o tratamento. E isso é fundamental. Então te espero no próximo vídeo. Deixe suas dúvidas e seus comentários sobre questões e experiências sobre descoloração, isso é importante e vai, de fato, ali ter como potenciais novos vídeos através dessa troca. Aquilo que eu conseguir responder por escrito diretamente no comentário será feito e alguns também utilizarei para a base de novos conteúdos, certo? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.